você aí que está nos assistindo, né? Se você pensar em um país conservador, segundo o Tucker Carlson, você tem que pensar na Venezuela do Maduro. Fora do nosso script, João, eu vou voltar para o assunto de Nova York, mas não, eu queria perder um segundo para a gente falar da treta dentro do Partido Republicano, dentro da direita americana, que pequena treta, né? Tá todo mundo vendo isso nos últimos dias, e para mim é complicado, porque eu digo a você que muitas vezes eu chego aqui, provavelmente eu vou chegar aqui agora nesse evento aqui na casa do Trump, e as pessoas vão me apresentar falando assim, esse cara é como se fosse o Tucker Carlson do Brasil, porque muitas pessoas fazem essa associação, né, de uma pessoa da televisão com uma veia mais nacional populista, que é muito crítica, uma audiência muito grande, que faz uma transição depois de ser demitido, né, da rede de televisão para a plataforma digital, e tem enorme sucesso na plataforma digital. Então, há uma trajetória similar, né, com o Tucker Carlson. Muita gente utiliza. E hoje em dia, eu já vi e falo assim, e eu conheci o Tucker, né? Eu conheci o Tucker e às vezes... Desde lá com o Eduardo Bolsonaro, né, no programa dele. É alguém que entrevistou o Bolsonaro, foi ao Brasil entrevistar o Bolsonaro, eu ajudei essa entrevista a ser concretizada, depois foi entrevistar o Eduardo Bolsonaro e acabou me entrevistando também, e alguém de quem eu gosto muito, mas cujas posições estão ficando absolutamente indefensáveis. Então eu já estou pedindo assim, para de me associar ao Tucker Carlson, por favor. É assim, a verdade é que de uns tempos para cá, o Tucker Carlson ele se afastou muito do movimento nacional populista e do movimento conservador como um todo. E tem várias razões que são citadas para isso. Eu quero me ater a um primeiro tópico, que é uma briga generalizada que não está restrita ao Tucker Carlson, ela é muito mais geral dentro da direita americana, que é entre uma direita que apoia Israel e outra direita que já não apoia tanto. E as críticas que são feitas à influência de Israel na política americana são justas, são muito válidas. Legítimas. Para você que nos assiste, para você ter uma ideia, o AIPAC, que é o Comitê de Ação Política América-Israel, é o principal instrumento de lobby israelense nos Estados Unidos, financiou e ajudou a eleger 322 congressistas nos Estados Unidos. É mais da metade do Congresso. E aí você fala, não, são 322 congressistas, pessoas, não sei, republicanas, mais conservadoras, não. Desses 322, 129 são do Partido Democrata, ou seja, políticos de esquerda. Dentre esses 129 de esquerda, nós temos muitos políticos radicais, como o senador Cory Booker, lá de Nova Jersey, o deputado Hakeem Jeffries, que inclusive apoiou o Zohran Mamdani nas eleições para a prefeitura de Nova York. Então, a gente tem uma entidade que gastou mais de 70 milhões de dólares financiando campanhas eleitorais nos Estados Unidos, só nas últimas eleições, e que contribui ativamente para a eleição de candidatos que são contrários aos valores americanos, cujo único objetivo é montar um Congresso que favoreça votações que envolvam uma nação estrangeira, que é Israel. Então, assim, dá para entender a crítica que é feita à influência de Israel na política americana. Tem também e não só na política, na cultura também, né? Vejam... exato. O domínio Hollywood é completamente dominado. Eu ia falar também das universidades, né? Porque as universidades, sem dúvida, a imprensa, por exemplo, é pesadamente financiada pela elite judaica, né? E assim, sim, até pouquíssimo tempo, até a eleição do Trump, os caras estavam socando pauta woke na gente, socando pauta woke nas universidades, e os financiadores judeus não disseram nada, né? Não disseram nada. Quando começou o terrível ataque do Hamas a Israel, aí eles começaram a tirar dinheiro dessas universidades, mas não foi porque elas estavam minando os valores americanos, foi porque essas universidades estavam apoiando o terrorismo do Hamas. Então, assim, existe uma cobrança muito grande e muito justa que deve ser feita à elite judaica americana. Mas sair disso para o que vem fazendo o Tucker Carlson, aí, camarada, não tem jeito. Eu separei algumas frases do Tucker aqui, a audiência acho que vai até ficar um pouco chocada, mas eu vou ler aqui, e aí a audiência acha o que pensa sobre elas. Tucker disse assim: na Venezuela, a união homossexual é proibida, o aborto é proibido, cirurgias de transexualização são proibidas. Em políticas sociais, é um dos países mais conservadores na América do Sul, Central ou do Norte. Então, você aí que está nos assistindo, né? Se você pensar em um país conservador, segundo o Tucker Carlson, você tem que pensar na Venezuela do Maduro, que é um grande exemplo do conservadorismo na América do Sul, na América Latina. Que teve, por exemplo, para Cuba do Fidel Castro, mesma coisa, exemplo, União Soviética. Coreia do Norte, para a União Soviética. Países extremamente conservadores, segundo o Tucker Carlson. Extremamente conservadora.
O que mais? Beta, você pode falar aí tudo quanto é ditadura socialista, né? Pô, Che Guevara fuzilava homossexual. Então, assim, não é, né, o maior exemplo que você poderia citar. Mas o O cara não sarrafo parou não por pode aí. ser assim, não tem trans, é conservador, não pode ser Então é isso. conservadora. É exato. Não tem boiolagem, é de direita. Então, pô, aí o Exato. sarrafo tá baixo demais. Tá baixo demais o Exato. sarrafo. Mas ele não para aí. É aquela promoção imperdível, né? Você leva um, ganha outro. Olha o que ele falou sobre Hamas. A gente está falando aqui de Israel, Hamas, etc. Ele falou assim: eles afirmam que o Hamas é um grupo de jihadistas e extremistas islâmicos. Eles dizem isso constantemente e eu não sei se isso é verdade. Me parece mais uma organização política. Ele só se esqueceu de falar que, no caso da Venezuela, é o mesmo regime que passa por cima de manifestante com tanque, que mata dissidente político, que financia narcoterrorismo na América Latina, fraude eleição para se manter no poder. Aí você chama um país desse de conservador. E essa questão do Hamas, pelo amor de Deus, assim, está Onde muito é que ele longe estava em outubro do de bom 2000 senso. e... Onde é que ele estava em outubro de 2024? Cara, fica a grande pergunta, porque se, na opinião do Tucker, é uma organização política, o que você vai chamar uma organização como Hamas, que mata homem, mulher e criança pelo mero fato de ser judeu? Se você for pegar, cara, isso é muito louco. Se você for pegar o charter do Hamas, o documento de fundação do Hamas, Sim, os claro. caras estão ali, cara, páginas e páginas falando sobre como é que o objetivo deles é matar judeu, porque eles são judeus. E aí você fala que isso é uma organização política e não terrorista? Então, o Tucker está indo muito longe. Ele foi para a Rússia, fez vídeo na Rússia elogiando o trabalho do Putin, elogiando a sociedade russa, etc. E o grande ponto assim recente do que aconteceu, porque essas coisas são coisas mais antigas, mas o grande ponto de ignição, digamos assim, dessa briga na direita americana foi que recentemente ele recebeu um cara chamado Nick Fuentes no programa dele. Nick Fuentes é Uma um das cara figuras muito mais associado, abjetas da política de é direita. absolutamente detestável. É o contrário do que era o Charlie Kirk. Para a gente ter uma ideia, né, e o pessoal da audiência que eventualmente não tiver assistido ao programa do Tucker Carlson, o Nick Fuentes falou ali na frente do Tucker Carlson que ele era fã do Stalin, cara. E o Tucker é um cara que é conhecido por rebater ali na hora, não fazer perguntas fáceis. E ele fala que é fã do Stalin e o Tucker deixa passar. Esse mesmo Nick Fuentes já disse que o Hitler era um cara bacana, que ele estava certo, que o Holocausto nunca aconteceu, que ele não quer viver perto de pessoas negras, que a maioria das pessoas negras tem que ser presas, que muitas mulheres gostariam de ser estupradas e várias outras coisas nesse mesmo sentido. E por conta dessa entrevista com essa pessoa absolutamente detestável, que é o Nick Fuentes, o Ben Shapiro, do Daily Wire, um cara muito famoso, gravou um vídeo de uns 40 minutos expondo ponto a ponto o Tucker e o Nick Fuentes por conta dessas posturas. Então, o que a gente tem hoje é uma divisão na direita americana, mas uma divisão absolutamente necessária, porque de um lado você tem a direita do senso comum, dos valores americanos, que foi o que levou o Trump a presidente, flerta com o autoritarismo, que gostaria de ver os Estados Unidos mais como uma Rússia, um Emirados Árabes Unidos, uma Venezuela, Cuba, Coreia do Norte, assim, absolutamente maluquice. Não dá para você botar no mesmo grupo conservador que defende os escritos de Hamilton, de outros pais fundadores, e você jogar essa mesma galera que defende esse tipo de coisa. Então, assim, é uma briga, uma divisão, mas uma divisão absolutamente necessária. O tic-tac acabou. Vieram as sanções de visto contra os ministros do STF e a Lei Magnitsky para cima do Alexandre de Moraes. Pela primeira vez o jogo começou a virar. Mas isso não foi por acaso. Foi fruto de muito trabalho. E só aconteceu graças ao apoio de muita gente. Mas ainda há muito a ser feito. Se você quer que eu continue com essas ações e com o meu jornalismo independente, não tem outro caminho. Você precisa me apoiar agora. É só entrar em www.paulofigueiredoshow.com/apoie e usar o cupom da descrição. Com pouco mais de $5 por mês, você já se torna meu apoiador. E com 49 você entra para o grupo dos patronos Gold. Você não quer parar por aqui, quer?